Pessoal, são 5, acho que são 5 e pouca da tarde. Estou aqui com vocês. Hoje, graças a Deus, eu não senti dor no estômago. Ontem à noite, depois que eu gravei o vídeo aqui com vocês, que nós estudamos a Bíblia, nossa, gente, meu estômago doeu demais, porque eu ainda não fui ao médico e passar o remédio específico, né, para pangastrite. Então, assim, mas doeu demais. Mas o doutor Luiz já tinha passado um remédio para mim, que quando o meu estômago doesse muito, era para mim tomar esse remédio. Mas eu tô esperando ir nesse médico quinta-feira às 9 horas da manhã, para mostrar os exames para ele passar remédio para o estômago e para o intestino. Não sei como é que vai ser, né, gente? E como é que você está? Se você dormiu bem? Graças a Deus eu dormi rápido ontem à noite. Eu acordei de madrugada, eu fui orar a Deus, porque eu acredito, gente, que quando você acorda na madrugada, assim, você orar a Deus é melhor coisa que você faz. Melhor do que você ligar para uma pessoa, você entrar no, sei lá, bater papo com alguém, vai bater papo com Deus, vai conversar com Deus, vai entregar nas mãos de Deus, vai orar a Deus, porque Deus, gente, é soberano. Olha, eu gosto de mostrar esse céu para vocês, porque hoje tá calor aqui, tá calor aí também. Gente, olha que coisa maravilhosa, gente, que só Deus que faz. Que assim, mas você é tão repetitiva, você fica falando que eu já sei que é só Deus que faz o céu, eu já sei que é só Deus que faz as nuvens, eu sei disso, você fica repetindo toda hora a mesma coisa. Mas, gente, sabe por quê? Pra gente nunca esquecer, todas as vezes que você olhar para o céu, todas as vezes que você olhar para essas nuvens branquinhas, você parar para pensar assim, nossa, gente, quem é que fez isso tudo? Quem é que tem poder para fazer essas coisas todas? Quem é que é o único que tem poder de fazer isso? Porque o ser humano tem poder. Sabe aquele pessoal que eu conheço, que ele é trilionário, que tem, né, que é dono do Banco Central? Não tem condição de fazer esse céu para mim. Não tem condição de fazer chover. Por exemplo, agora está fazendo muito calor aqui. Eu gostaria que Deus fizesse assim, porque eu sei que é só Deus, o ser humano não consegue comprar isso com o dinheiro dele, né? Que Deus fizesse com que ficasse assim mais ameno, sabe? Uma chuvinha mais fina, ficasse um pouco mais fresco, né? Mas eu sei que isso é da vontade de Deus. Então nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus, pedir a Deus proteção para o nosso lar, para a nossa família, pedir a bênção de Deus sobre nossos mantimentos da nossa casa, engrandecer o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, se ajoelhar e glorificar a Ele, exaltar o nome de Deus, colocar Deus na frente, falar que é Ele que tem poder em nome de Jesus, que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus tem muito poder, porque o poder vem do Pai dele, vem de Deus, ele é Filho de Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que o quê? Nós temos que eu sempre gosto de mostrar esse céu para vocês verem, gente, que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você está sofrendo, eu tô dodói, tô fazendo tratamento, tô gastando muito dinheiro, mas, gente, é uma dor de cabeça, você fica preocupada se você vai sarar, se você não vai sarar, o que vai acontecer, mas quando você coloca na mão de Deus, quando você confia em Deus, quando você vê esse céu aqui, você fala, meu Deus, quem fez isso tudo? Fez essas nuvens, fez, sabe, esse céu, é capaz de fazer qualquer coisa por mim, se eu me humilhar, se eu me arrastar. Gente, tem hora que eu tenho vontade de arrastar diante de Deus, de ficar assim, arrastando assim diante de Deus, chorando, pedindo socorro, glorificando, exaltando Ele, porque somente Ele é Deus. Ele faz todas as coisas acontecerem. Então, se você está triste, se você está deprimido, se alguém falou alguma palavra ofensiva para você, se alguém gritou com você, se você não se acha, não se sente amado pela sua família, não se sente amado pelos seus amigos, confie em Deus, Ele te ama. Ele ama você demais. Ele te ama.
Ele te dá o livramento de pessoas que não são seus verdadeiros amigos. Ele tira escama dos seus olhos. Ah, o meu marido me largou para ficar com outra mulher. Sabe por quê? Porque ele não gostava de você, ele não te amava de verdade. Meu namorado me traiu. Ah, sabe por que que ele te traiu? E Deus deixou você ver que ele está te traindo? Porque ele não era para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Não fica chorando, não. Sabe, se levanta. Deus falou assim: não, eu vou mostrar para você quem são as pessoas que convivem com você e diz que ama você. Eu vou mostrar para você porque eu te amo. E como eu te amo, eu tenho que mostrar para você a realidade. Eu tenho que mostrar para você a verdade, porque a verdade irá te libertar. Muitas vezes a pessoa liga para você para fazer uma fofoca da vida de alguém. Ai, menina, fulana, não tem a cicrana, ela é assim, assim, assim. Você fala assim: olha, infelizmente eu não tenho tempo para escutar isso. Se fosse alguma coisa assim, para falar do bem de alguém, para assim orar por alguém, para nós orarmos juntas, tudo bem. Agora eu já sou uma pecadora, já nasci em pecado. Então, para que eu vou pegar um telefone, eu vou atender para falar mal dos outros? Para julgar. Porque o único que é capaz de julgar, o único que pode julgar é Deus. Agora, a vida dessa pessoa está dizendo a outra pessoa: essa pessoa não sou eu. Essa pessoa, se ela está fazendo, se ela não está fazendo, não estou querendo saber. Porque a vida é dela. Ela faz da vida dela o que ela quiser, a salvação individual. Na hora do julgamento final, é ela que vai estar lá, não sou eu, nem é você. Então, para que falar? Para que falar dessa pessoa? Se no julgamento final, quem vai estar lá sentado sozinho para dar conta da vida dela é ela. Então vamos desligar o telefone, que é melhor, porque eu já nasci em pecado, eu estou procurando a santificação. Então, já que eu estou procurando a santificação, por favor, por gentileza, vamos desligar? Gente, me desculpa, você me perdoa, só que eu estou procurando santificação. Se você não está procurando Deus, se você não acredita que Deus está vendo o que você está falando, escutando o que você está falando, e está julgando as pessoas, que na Bíblia fala: não julgues para que não sejam julgados. Pega o versículo da Bíblia, mostra para essa pessoa e fala: então, se você não quer santificação, se você não quer retroceder, se você não quer consertar a sua vida, eu quero consertar minha vida com Deus. Então, para isso, eu não posso fazer fofoca, porque fofoca e julgamento, apontar o dedo para os outros, é o mesmo pecado do que matar, roubar, cometer adultério, fazer todos os pecados, maledicência, falar mal dos outros, é pecado também, entendeu? Deus não gosta, Deus abomina. Nem Jesus Cristo ficou falando mal da prostituta, ele defendeu a prostituta. Então, para que eu que tenho que seguir o exemplo de Jesus, vou apedrejar uma pessoa que eu nem sei se ela está fazendo isso? Então, é melhor falar assim, gente, porque as pessoas às vezes nos levam para o buraco, sabia? Às vezes, com os comentários delas, nos levam para o buraco. Você viu o que aconteceu? Os amigos do rei Roboão, filho do rei Salomão, neto do rei Davi, o que aconteceu com ele? Os amigos dele foi dar conselho para ele, deu conselho errado. O que aconteceu com ele? Aconteceu que ele foi para o buraco. Aconteceu que ele perdeu muito israelita que foi para o lado de Jeroboão, que ele só ficou com lá Judá e Benjamim. Teve consequências? Tem consequências quando a gente fala mal dos outros, tem consequências quando nós julgamos as pessoas, tem consequência quando nós pensamos mal dos outros, tem consequência porque Deus os conhece, Deus está escutando, está vendo tudo, gente. Tem consequência e não é consequência boa, não. Quando eu estou falando porque todas as vezes que eu peço a Deus perdão, eu peço a Deus perdão pelas minhas escolhas passadas, pelas minhas escolhas que eu faço até durante o dia. Eu peço perdão, eu clamo por perdão. Eu clamo por perdão a Deus, eu clamo por perdão para que Ele me perdoe, porque eu sei que a consequência do pecado é a morte. Então, gente, às vezes acontece igual todo dodói assim, acontece porque eu fiz escolhas erradas. Talvez lá no passado, talvez recentemente. Então nós temos que pedir perdão, nós temos que glorificar a Deus, porque Deus é justo, Deus é verdadeiro. Deus não é aquele Deus que fica passando a mão na cabecinha da gente, não. Ele deixa a gente fazer o que a gente quiser, mas também ele é justiceiro. Ele deixa a gente pagar pelos nossos erros, entendeu? Por isso que nós temos que nos arrepender de coração e parar de fazer.
Nós estamos aqui em 2 Crônicas. Quem não sabe, gente, tem muita gente que vai na igreja, mas o pastor não ensina. Se o pastor não ensina, vai para casa e vai ler a Bíblia, porque ali a Bíblia é a verdade. O que está escrito aqui dentro é verdade. O que o pastor falar, se você gosta de congregar, porque é o costume de alguns, se você gosta, você pede o pastor para anotar onde que ele leu. Você lê tudo. Você não lê só um versículo, não. Você lê o capítulo inteiro para você entender, porque senão você não vai entender. Você consegue entender o livro? Se você pegar aqui ó, uma folhinha e ler, você consegue ler este livro? Não, porque o pastor não estava lá no tempo dos israelitas. O pastor não estava lá no tempo do rei Davi. O seu pastor de hoje, ele não estava lá. Quem estava lá? Essas pessoas que contaram aqui, ó. Elas estão contando aqui os sentimentos de Deus, os sentimentos, as ações dos reis. Essas pessoas estavam lá. Por isso que elas escreveram, deixou registrado, porque Deus mandou deixar registrado. Você não estava lá. A sua história é outra. Entendeu? É outra. Pode mostrar para o pastor, porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Ele estava falando para o rei Davi, ele estava falando para Jessé, ele estava falando para Moisés, ele estava falando para Arão. Você não é Arão, você não é Jessé, você não é Moisés, você não é um profeta do passado, você não é israelita, você é do sangue de Israel, você não é eles. Eles já se foram, estão adormecendo com os antepassados dele, esperando Jesus voltar com a ordem de Deus Pai Todo-Poderoso. E no nome de Jesus tem poder, gente. O nome de Jesus tem que ser, sabe o quê? Respeitado. O nome de Jesus tem que ser respeitado, porque neste nome, quando falamos Jesus, tem muito poder, porque ele é nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se o seu pastor não teve tempo de te explicar que 2 Crônicas está no Antigo Testamento, ele está no Antigo Testamento. Então, quando chegar o final do culto, você vai virar para o seu pastor e falar assim, pastor, por gentileza, poderia anotar aqui para mim aonde que o senhor fala... O senhor pregou hoje, o senhor não pregou? Eu não entendi quase nada, pode falar a verdade. Então, gente, nós não temos que ter vergonha de pedir o pastor para falar assim, pastor, por gentileza, o senhor poderia anotar para mim aonde que o senhor leu? Mas você não lê só o versículo não, gente, que esse versículo está falando para outras pessoas, não é para você. Provavelmente falou para o rei Davi, ou falou para Moisés, ou falou para Arão, falou para alguém. Então você vai ler o capítulo inteiro para você entender. Por isso que eu falo, nós temos que começar a ler o livro do começo. Começa aqui na capa, depois o prefácio, porque senão você vai ficar perdido, você não vai entender. E o que o ser humano quiser entender, ele vai falar para você, e você vai entender errado, porque a palavra certa está aqui, ó, escrita aqui. Esse é o livro da vida, esse é o livro da verdade. Agora, o ser humano tem que entender também que ele tem que o quê? Deixar Deus na frente, eu tenho que me anular. Eu tenho que me anular. Na Bíblia fala que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então, assim, nós não podemos ter amor nem à vida da gente, nem à vida. Então, assim, vamos procurar entender mais de Deus, vamos procurar ler a Bíblia, mas é do começo. Você vai ver um filme, se você for ver um filme, se você começa a ver um filme, se você começa a ver do meio, você não consegue entender. Se você vê o final, você não sabe o que aconteceu no filme. E o filme... Você estava no filme, aquele filme era para você, então você tem que entender que era daquele povo israelita. Ele está falando do povo, ele estava falando para alguém, ele estava conversando com alguém, ele estava pegando a palavra, e essa palavra estava sendo falada para uma pessoa que não é você, que não sou eu, que não somos nós. Tem os mandamentos, sim, que é para nós andarmos os mandamentos de Deus, os gentios, nós somos os gentios. Agora, temos que o quê? Prestar atenção para quem que ele está falando. Porque se falar que é para você, você fala assim, foi para mim? Tá meu nome aí? Luciana, tá meu nome? Não tá? Então não é para mim, entendeu? Vamos falar a verdade, que a verdade liberta? Vamos aqui 2 Crônicas, que é o Antigo Testamento aí, não sei até quando Deus vai deixar eu aqui conversando com vocês, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, gente...
Todos os dias do ano, todos os segundos do ano pertence a Deus e nós não sabemos. Ele abre porta, ele fecha a porta, ele faz a gente ficar alegre. Você não sabe quem vai bater na sua porta naquele dia, você não sabe quem vai chegar na sua casa, você não sabe se alguém vai te telefonar, você não sabe se alguém vai olhar para você, você não sabe se alguém vai conversar com você. Só quem sabe é Deus, porque o Deus tem poder. Você não sabe de nada. Nossa vida é um mistério, é um mistério. Segunda Crônicas, capítulo 12, né? Assim que o reinado de Roboão ficou firmemente estabelecido, ele se tornou forte. Rei Roboão abandonou a lei de Jeová. Esse aqui nós lemos ontem. Então, nós estamos no capítulo 13. Você viu o que o rei Roboão fez? Depois que ele viu que estava firmemente estabelecido, alguns funcionários fazem isso, né? Eu estou aqui, eu sou maioral, eu sou gerente, eu sou o cara, o patrão gosta de mim, o patrão puxa até meu saco. Patrão, gente, patrão puxa saco, pelo amor de Deus, é funcionário que puxa saco e depois quando Deus quer, quando Deus permite, o patrão, ele levanta de manhã, fica sabendo a sua realidade, fica sabendo o seu caráter e te manda embora. Te manda embora e você fica sem emprego, fica sem nada. Então, para de ficar puxando saco de ser humano, porque o ser humano às vezes não te dá nada. Tem ser humano que tem um coração muito bom, voltado para Deus, que é generoso. Entendeu? Tem ser humano que a gente ora até pela vida dele todo dia. Eu conheço pessoas que me ajudam, não com dinheiro, mas me ajudam. Nossa, Luciana, vou procurar um médico para você. Nossa, tem pessoas ó, Luciana, não pode deixar que eu vou procurar que você tem um médico assim para você. Luciana, eu vou marcar consulta para você. Luciana, aqui eu tenho essa roupa aqui, esse sandália aqui, tudo, minha filha. Eu coloco todo mundo em oração. Eu peço a Deus para proteger o lar dessa pessoa, proteger a família dessa pessoa. Agora, existe gente que eu vou te contar. Por causa de qualquer coisinha, essa pessoa briga. A pessoa, assim, dentro dela, parece que tem uma podridão, sabe? Tem gente que é podre por dentro. Tem gente que não tem nada de bom. Não é generoso. Não é generoso. Tem gente que não é generoso. Gente, Deus gosta de gente generoso. Na Bíblia fala, Deus agradecendo. É uma parábola, gente. Tudo é uma parábola. Cuidado, que é pegadinha aí do Enem, da faculdade, quando dá prova. Então, tem que tomar cuidado. Então, Deus fala, né? Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava preso, você foi me visitar. Quando eu estava doente, você foi me visitar. Aí eles falaram assim, mas nós não fizemos isso. Mas se você fizer isso para um dos meus pequeninos, está fazendo para Deus. Então Deus pede isso. Se alguém te pedir um prato de comida, você não nega. Se a pessoa está com fome, você não nega. Um copo de água, você não nega. Se a pessoa... Gente, isso aqui, ó, bens materiais, nós vamos morrer daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui mais não. Daqui 80 anos, talvez, nós não estejamos mais aqui. Talvez eu não esteja mais até o final do ano também aqui. Nós não sabemos quando Deus vai nos levar. Às vezes a pessoa fica muito apegada nisso aqui, ó, em bem material. Às vezes a pessoa briga por causa de bem material. E depois, minha tia, eu vou contar só da minha tia, porque eu não esqueço a minha tia. Eu não esqueço a minha tia, eu não esqueço pessoas que passaram na minha vida e que foram marcantes, né? A gente não esquece do meu pai, eu não esqueço das minhas tias, eu não esqueço de ninguém, gente. Mesmo que tenha adormecido com os antepassados dele, esperando a volta de Jesus. Aí, a minha tia, gente, ela era pegada nas coisas materiais dela. Ela comprava umas roupas de cama caríssimas. Eu até esqueci o nome, eu não tenho, não. Eu esqueci o nome dessas roupas caríssimas de cama. Ela comprava. Minha tia, ela era aposentada. Minha tia também era viúva. Então, ela tinha a casa própria dela. Então, ela comprava, né? Porque quando a pessoa não tem que gastar, ela gasta com coisas assim. É umas roupas de cama cara, eu esqueci o nome. Ela falava comigo, eu esqueci o nome dessa roupa de cama cara. Minha tia comprou um sofá caríssimo. Ela não gostava nem que sentasse no sofá direito. Nossa, se sentasse na roupa de cama dela, ela ficava brava. Minha tia tinha as coisas dela, Bobonier, ela tinha uma arca, a arca tá até hoje lá naquela casa, uma arca enorme, sabe, antiga, de peroba, cheia de louça, sabe, cheia de coisas assim, bonitas. Minha tia tinha aquela coisa da vaidade dela daquilo ali, não gostava nem que pegasse. E aí, o que aconteceu? A minha tia faleceu.
Quando a minha tia faleceu, que eu fui lá, que ela foi dormir com os antepassados dela, quando eu cheguei lá na casa dela, a filha dela veio de Belo Horizonte, porque é a única filha dela, veio de Belo Horizonte para tirar as coisas, roupas, né? Ver o que que fazia com os móveis, porque a minha prima mora em Belo Horizonte, não mora aqui. Aí, quando chegou lá, eu via, gente, coisa passando assim, sofá indo para um lado, roupa indo para o outro, um pedindo uma coisa, outro pedindo outra. Você vê que as coisas que você comprou, bem material, não vai ficar nem para você. Tem gente que joga fora no lixo, acha isso aqui desnecessário. Não, sei por que que a mãe tinha isso. Eu escutei isso. Não sei por que que a mãe tinha isso. Ai, meu Deus do céu. Hoje em dia, o sofá que ela tanto amava, preto, de cor vinho preto, tá com uma pessoa que ela não gosta. Tá com uma pessoa que ela vivia falando mal dessa pessoa comigo, falando, eu não gosto da fulana que casou com o meu, ela chamava de filho, mas não era filho dela, com fulano, entendeu? Então, assim, coisas dela estão na casa de pessoas que faziam ela ficar triste. Faziam, principalmente Bobonier, essas coisas de vidro, tá na casa de uma pessoa que vivia falando que ela estava saindo com vários homens. Minha tia tinha 70 e poucos anos de idade, gostava de namorar assim, mas ninguém tinha nada a ver com a vida dela, porque era viúva, ela era aposentada, ela que pagava as contas dela, não era vizinho que pagava. Então, assim, a minha tia, ela tinha a vida dela. Ela que pagava as contas dela, que pagava o arroz dela, o feijão dela. Então, assim, ela tinha a casa dela própria, ganhava 2 salários mínimos, e a vizinha vivia falando, ai, que assim, fica aí, andando com homem, entrando homem aí. Pra quê, gente? A gente não tá dando conta nem da nossa vida, ficar cuidando da vida dos outros, mas essa mulher que eu tô falando, a vizinha dela, ô mulher terrível, essa mulher eu coloco nas mãos de Deus todos os dias, e toda vez que eu vou orar, se eu orar 10 vezes no dia, que às vezes eu chego a orar umas 3, 4 vezes durante o dia, eu entrego nas mãos de Deus em nome de Jesus, porque Deus vai fazer justiça por mim, pelo meu pai, pela minha tia e por muitos casamentos que ela destruiu, por muitas pessoas que ela gosta de destruir com a língua. Porque há pouco tempo ela falou assim com uma pessoa que me ligou, falando assim, foi na casa da pessoa, falando que eu estava comendo dinheiro da minha mãe. Se eu nem saio de casa, se eu não vou em restaurante, se eu não vou em festa, se minhas roupas são de brechó, ela não sabe nada da minha vida, tanto que eu mandei um recado para ela. Assim que minha mãe veio para cá, olha, você fala, tia, com a fulana, que eu não quero na porta da minha casa nem o marido dela, tá bom? Eu não quero, porque eles fizeram da vida da minha mãe e do meu pai um inferno, que os dois não se entenderam mais, nunca mais. Ela fez da minha vida um inferno, ela me profetizou, ela me amaldiçoou várias vezes. Ela me humilhou várias vezes, então eu não quero dentro da minha casa, não, porque graças a Deus, louvado seja o Senhor, que quem me ajudou aqui foi Deus e ela não fez nada. Graças a Deus, não aceitei nada dela, nada, nada. E não aceito que ela venha aqui. Gente assim, a gente não pode deixar entrar na casa da gente, não. Gente ruim, a gente sabe que quando a pessoa é ruim, a gente não pode deixar entrar na casa da gente, não, gente. Porque, infelizmente, às vezes a gente nem sabe quem é a pessoa, a gente deixa entrar. Aí o pastor falou assim que tem que orar depois que a pessoa vai embora. Tem que orar, porque a gente não sabe. Às vezes é da família da gente. A gente tem que orar. Porque, ó, a gente não sabe o que é inveja. Às vezes a pessoa vem falar uma coisa da outra pessoa para você, isso aí é pecado. A pessoa sai da casa dela, vai na sua porta falar mal do seu vizinho para você, depois está conversando com aquele vizinho ali. Aí você percebe o quanta falsidade é aquela pessoa não é de Deus. Isso daí não é de Deus, gente. Isso daí, Deus não se agrada desse tipo de coisa, não. Entendeu? Deus não se agrada desse tipo de coisa. A pessoa sair da casa dela, ir para sua casa, falar mal do vizinho, depois ficar conversando com o vizinho, abraçando o vizinho, andando com o vizinho. Essa pessoa, sinceramente, isso é coisa de Deus? Não é coisa de Deus. A pessoa não é louca, a pessoa não é doida, a pessoa é normal, graças a Deus. Tá com saúde, graças a Deus, a mente tá boa, louvado seja o Senhor. Então, se a pessoa tá fazendo isso, é porque Deus, infelizmente, não tá nela. Deus não tá nela. O Espírito Santo não tá nela, porque o Espírito Santo não gosta disso. Não gosta de sair da porta da casa da gente para falar mal dos outros. Fala da nossa vida. Tem tanta coisa para contar da nossa vida. Nossa, meu passado, meu presente. Nem sei o que vai acontecer no meu futuro, mas vamos falar da minha vida? Da sua vida e da minha vida? Vamos as duas bater papo sobre as nossas vidas?
não sobre a vida do outro, posso falar. Eu posso falar assim, olha fulana, a fulana veio aqui em casa hoje, brigou comigo. Eu tô falando da minha vida, que alguém brigou comigo. É da minha vida. Olha fulana, hoje uma pessoa ligou pra mim e falou isso e isso comigo. Eu tô falando da minha vida. Da minha vida com outra pessoa. Agora, eu ir pra porta de vizinho, falar assim, olha fulano, ó, cicrano saiu com a roupa tal, olha que roupa ridícula, ó não sei o que essa pessoa é assim, 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 assado. Depois ir lá, abraçar o vizinho, conversar com o vizinho, falar... É uma pessoa com uma coisa que não é de Deus, gente. É uma coisa que não é de Deus. Sinceramente, não é de Deus. Então a gente tem que correr desse tipo de coisa. Nós temos que correr desse tipo de coisa. Maledicência. Falar mal dos outros é pecado, tá na Bíblia. Não tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Existe pecado e te atrapalha na sua vida. Às vezes a gente começa a ficar doente. Às vezes começa o dinheiro a acabar. Às vezes começa as coisas a acontecer na casa da gente, na vida da gente. A gente não arruma uma pessoa boa. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa ali que tá fazendo a gente pecar e a gente tá caindo no pecado dela. A gente tem que se, sabe? Infelizmente, hoje em dia tá muito difícil conviver com o ser humano. Hoje em dia tá pior, né? Então vemos aqui, nós lemos ontem, 2 Crônicas, que é o Antigo Testamento, que é o capítulo 12. Você viu que o rei Roboão trocou de lado? Deixou Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, da chuva, desse calorão que eu tô sentindo aqui agora, e foi, né, cultuar outras coisas aí. Dá uma olhada nesse vídeo aqui de baixo, que ele é muito bom. Olha aqui. Aí, vamos aqui ler aqui no capítulo 12, versículo 15. Quanto à história do rei Roboão, filho do rei Salomão, neto do rei Davi, ungido de Deus, do começo ao fim, não está registrado nos escritos de Semaías, o profeta chamava Semaías. Profeta Semaías. Alguém já te falou do profeta Semaías? E do Ido, o vidente, em forma de registro genealógico? E sempre houve guerras entre o rei Roboão e o rei, e também entre o rei Roboão e Jeroboão. Versículo 16. Então o rei Roboão descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade do rei Davi, seu avô. E o filho dele, Abiás, o filho do rei Roboão, chamado Abiás, que era filho da mulher que ele mais amava, que ele queria mesmo que fosse rei no lugar dele, se tornou rei no lugar dele. Porque sempre tem um filho preferido. Ah, não, meus filhos são todos iguais. Mentira, tem um filho que você ama mais, tem um filho que você é mais chegado, entendeu? Capítulo, eu só tenho um, então eu não tive dois, eu tive só um, para não ter preferência de filho. Mas a minha casa da minha mãe tem, na casa do meu sogro tem, que é a minha cunhada, eu tenho certeza que na sua casa tem, na casa do vizinho tem. Aí eu amo todo mundo igual. Ah, mentira, para com isso. Vamos parar de mentira? A verdade liberta? Tem um filho preferido. Vamos aqui, claro que a gente sofre por todos eles, mas tem um que a gente ama mais. Não sei, tem um que eu já percebi que tem um que a pessoa gosta mais, se identifica mais, sabe? Se identifica mais. Então vamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão era contra o rei Roboão, neto do rei Davi, ungido de Deus, filho do rei Salomão, com Batseba. Então, no 18º ano do rei Jeroboão, Abiás, que era filho do rei Roboão, o filho da esposa amada Amaca, com o rei Roboão, Abiás, tornou-se rei sobre Judá, só sobre Judá. Não era das outras regiões de Israel, não, só sobre Judá. Versículo 2. Ele reinou por 3 anos na cidade de Jerusalém. O nome da sua mamãe era Micaias, filha de um homem chamado Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abiás, filho do rei Roboão, e Jeroboão. Versículo 3. Assim, Abiás, filho do rei Roboão, com a esposa que ele mais amava, foi à guerra com um exército de 400.000 guerreiros valentes e treinados. E o rei Jeroboão pôs-se em formação de batalha contra o rei Abiás,
com 800.000 homens treinados, guerreiros valentes também. Versículo 4. Então, Abiás, filho do rei Roboão, que ficou no lugar do papai dele, rei Roboão, como rei, ficou de pé no monte chamado Zemaraim, que fica lá na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouça-me, eu sou o rei Abiás, filho do rei Roboão. Eu quero falar com vocês, ouça-me, ó Jeroboão, e todo Israel que está com vocês, Jeroboão. Versículo 5. Vocês não sabem que Jeová Deus, Javé Deus, Deus de Israel, deu a um Davi, ungido de Deus, o meu avô, um reino sobre Israel para sempre? A ele e aos seus filhos, por meio de um pacto de sal? De sal, não é de sangue não, é sal, tipo sal de cozinha mesmo. Versículo 6. Mas o rei Jeroboão, filho de Nebate, no versículo 6, servo que era empregado do rei Salomão, filho do rei Davi, levantou-se contra o seu senhor e rebelou-se. Versículo 7. Então, versículo 7, então homens vadios, tá escrito aqui, tá, gente? Homens vadios, imprestáveis, juntaram-se ao rei Jeroboão, e eles se mostraram superiores ao rei Roboão, filho do rei Salomão, neto do rei Davi, ungido de Deus, pois o rei Roboão era jovem, mas era muito inseguro. Por isso que ele foi lá perguntar para os amigos jovens dele e não escutou os mais velhos e caiu no buraco. Infelizmente, fez o que não era agradável a Deus. Versículo 8. E agora, versículo 7. Então, homens vadios, homens imprestáveis, juntaram-se ao rei Jeroboão. E eles se mostraram superiores ao rei Roboão, filho do rei Salomão, neto do rei Davi, ungido de Deus, pois o rei Roboão era jovem e era muito inseguro, e não pôde oferecer resistência a eles. Versículo 8. E agora, vocês pensam que podem se sair bem contra o reino de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, nas mãos dos filhos, dos descendentes, filhos, de Davi? Só porque vocês são uma grande multidão e têm os bezerros de ouro de vocês que Jeroboão fez para serem os seus deuses? Versículo 9. Não foram vocês, povo de Israel, que ficou do lado de Jeroboão, que expulsaram tantos sacerdotes de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, os descendentes de Arão, como os levitas, que é o sangue de Levi, e designaram os seus próprios sacerdotes, assim como os povos das outras terras fazem? Designam seus próprios sacerdotes por si mesmos, nem conversa com Deus, nem pergunta para Deus, nem fica olhando a vida dessa pessoa para colocar a pessoa para pregar? Não pergunta à família quem é aquela pessoa? Qualquer um que chegasse trazendo um novilho e 7 carneiros para vocês, podia se tornar sacerdote? Vocês são comprados. Entendeu? No versículo 9, não foram vocês que se juntaram ao povo de Israel. Não foi todo o povo de Israel, foi uma parte do povo de Israel que se juntaram. Não foram vocês que expulsaram tanto os sacerdotes, o sacerdote que Deus escolheu. Deus, Pai de Jesus, escolheu os levitas, que é o descendente de Levi, que é o sangue de Levi. Levitas é sangue de Levi. Você é sangue de Levi? Presta atenção, tá? Se você não é brasileiro, se você não é israelense, se você também tem 12 tribos de Judá, tinha a tribo de Levi. Se você não faz parte da tribo de Levi, meu filho, você não é levita. Versículo 9. Não foram vocês que expulsaram tantos sacerdotes de Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus Exércitos, os descendentes de Arão, como os levitas, que é da descendência de Levi, do sangue de Levi, e designaram os seus próprios sacerdotes? Vocês escolheram os seus próprios sacerdotes por si mesmos, sem perguntar para Deus, assim como os povos das outras terras fazem?
Qualquer um que chegasse trazendo um novilho e 7 carneiros podia se tornar sacerdote de ídolos que não são deuses. Versículo 10. Quanto, pois, vocês serão recompensados pelas suas ações? Eu não falei para vocês que, infelizmente, nós pagamos. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que eu fiz. Versículo 10. Quanto a nós, Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, não sei como você o chama, é o nosso Deus, disse Abiás, filho do rei Roboão, e nós não o abandonamos. Nossos sacerdotes, os descendentes de Arão, estão servindo a Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, que chama-se Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, dono do céu, o Deus Todo-Poderoso. E os levitas, que são do sangue de Levi, os ajudam no trabalho. Versículo 11. Eles fazem fumegar ofertas queimadas. O que é fumegar? Botar fogo. Botava fogo nas ofertas para Deus, pedir perdão pelos pecados, porque não tinha Jesus Cristo ainda. Hoje a gente pede perdão em nome de Jesus. Só que antigamente tinha que pegar um novilho sem mácula, sem nenhum defeito, abrir ele, pegar aquelas vísceras que tinham gordura, botar fogo, fazer fumegar. E via fumaça, essa fumaça ia até para o céu e Deus perdoava os pecados, Deus ficava feliz com aquela fumaça ali, porque a pessoa estava cultuando a Deus, fazendo um culto a Deus, né? Fazendo um sacrifício para Deus. Versículo 11. Eles fazem fumegar ofertas queimadas a Deus, Pai de Jesus, que você pode chamá-lo de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Papai do Todo-Poderoso, todos os dias, de manhã, cedinho e também ao anoitecer, além de incenso que Deus gosta, bem perfumado. Os pães da proposição também estão sobre a mesa de ouro puro da casa do verdadeiro Deus, e eles sempre acendem o candelabro de ouro do verdadeiro Deus e suas lâmpadas ao anoitecer. Pois nós aqui, da parte de Abiás, descendente do rei Davi, do sangue do rei Davi, ungido de Deus, de rei Salomão, rei Roboão, estamos cuidando da nossa responsabilidade para com Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, que para nós Ele é o nosso Deus. Mas vocês o abandonaram, hein? Povo de Israel que está do lado de Jeroboão. Versículo 12. Agora vejam, o verdadeiro Deus está conosco, está com Abiai, que era o filho do rei Roboão, que era com a esposa dele que ele mais amava, que ele teve muita esposa, né, gente? 18 esposas e 60 concubinas, né? Versículo 12. Agora vejam, o verdadeiro Deus está conosco, liderando-nos. É porque Deus fica na frente da guerra, né? Para eles, dando poder, porque Deus que fazia o outro povo perder a guerra. E também os seus sacerdotes, agora vejam, o verdadeiro Deus está conosco, liderando-nos a nós, povo de Israel que está do lado do filho do rei Roboão, e também os seus sacerdotes com as trombetas, para dar o toque de guerra contra vocês que estão do lado de Jeroboão. Os homens de Israel não lutem contra Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé dos Exércitos, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, do rei Davi, de Moisés, pois vocês não serão bem-sucedidos se vocês fizerem isso. Versículo 13. Mas o rei Jeroboão armou uma emboscada atrás do povo, né, do filho do rei Roboão, de modo que o exército de Jeroboão estava na frente de Judá e os homens da emboscada estavam atrás. Versículo 14. Quando os homens de Judá se viraram, perceberam que estavam sendo atacados tanto pela frente como pela retaguarda. Então começaram a clamar a Deus
dono do céu, das estrelas, do mar, de tudo que existe, a Deus Jeová, Deus Javé, Deus exércitos, clamar e orar. Ao passo que os sacerdotes tocavam alto as trombetas. Versículo 15. Os homens de Judá deram um grito de guerra. Quando os homens de Judá deram o grito de guerra, o verdadeiro Deus, que é dono do céu, das estrelas, da lua, da chuva, do calor, de tudo que existe que o ser humano não pode comprar, derrotou Jeroboão e todo o povo de Israel que estava do lado de Jeroboão, na frente de Abiás, filho do rei Roboão, e de todo Judá, porque Abiás era rei de Judá. Versículo 16, da tribo de Judá. Versículo 16, os israelitas, você é israelita? E você é israelita? O pastor não fala, né? Não fala, né? Que é para os israelitas que estão falando. Os israelitas fugiram diante da tribo de Judá. E Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, do vento, de tudo que existe, os entregou nas mãos do Abial, do filho de Reoboão, da tribo de Judá. Versículo 17. Abiás e seus homens realizaram uma grande matança. Deus permitiu, gente. É permissão de Deus. Matança. Deus dá o poder dele para eles ir para a guerra, para eles guerrearem, para eles ganharem a guerra. É com o poder de Deus. Você vê que eles armaram a cilada para a tribo de Judá, para Abiás, filho do rei Roboão, que estava ali com o verdadeiro Deus, porque Jeroboão estava com deuses falsos, né? Bezerro ali, bode, sei lá o quê. O que ele fez? Deus, o verdadeiro Deus, deu o poder dele para ganhar a guerra. Sempre foi o poder de Deus que ganhava todas as guerras. De modo que 500 mil homens treinados de Israel morreram. Foram dormir com seus antepassados, esperando Jesus voltar. Versículo 18. Assim, os homens de Israel foram humilhados naquela ocasião, mas os homens da tribo de Judá se mostraram superiores porque confiaram em Deus, papai de Jesus, dono do céu, dono das estrelas, dono do sol, dono das nuvens, dono do oxigênio, o Deus dos seus antepassados. Versículo 19. Abiás, filho do rei Roboão, bisneto do rei Davi, ungido de Deus, neto do rei Salomão, continuou a perseguir o rei Jeroboão e tomou do rei Jeroboão cidades que se chamava Betel e suas aldeias dependentes. Também tomou Gesana e suas aldeias dependentes. E também tomou uma cidade chamada Efron e suas aldeias dependentes. Versículo 20. E o rei Jeroboão nunca mais recuperou o seu poder na época de Abiás. Olha, tanto que fala época do rei Abiás, filho do rei Roboão, neto do rei Salomão, bisneto do rei Davi, ungido de Deus. Depois, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o golpeou, rei Jeroboão. Quem que golpeou o rei Jeroboão aqui no versículo 20? Quem golpeou? Pega o versículo 20 do 2 Crônicas, capítulo 13, por gentileza. Eu vou ficar esperando você. Só você dar um toquezinho aí, ó, no seu celular. Então, você vai lá e pega a sua Bíblia. 2 Crônicas, o meu aqui na página 634. Não sei a página que você está, porque o meu aqui, ó, é pequeno. Tá vendo o que o calor fez com a Bíblia? Gente, o meu aqui é pequeno. 2 Crônicas, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o primeiro, tá, gente? É o primeiro, as primeiras partes aí. Tem 1 Crônicas, 2 Crônicas. Nós estamos 2 Crônicas, número 2. Segundo é o número 2, tá? 2 Crônicas, capítulo 13. Versículo 20. Lê ele todo, que é muito interessante. Estava falando para Jeroboão e para o Abiás, bisneto do rei Davi, neto do rei Salomão, filho do rei Roboão. Então, versículo 20. E o rei Jeroboão nunca mais recuperou seu poder na época do rei Abiás, filho do rei Roboão, neto do rei Salomão, bisneto do rei Davi, ungido de Deus. Depois, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, o papai de Jesus, o golpeou o rei Jeroboão e ele fez o quê? Quem que golpeou? Quem é que matou? Quem é que foi dormir com os antepassados dele para voltar quando Jesus tiver
voltar para julgar os vivos e os mortos, hein? Quando Deus for julgar os vivos e os mortos, e Jesus vai ser o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é? Quem é que matou ele? Foi Deus, foi Deus. O versículo 20. Ó, 2 Crônicas é o número 2, tá? 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 20. Versículo 21. Mas o rei Abiás, que era filho do rei Roboão, neto do rei Salomão, bisneto do rei Davi, ungido de Deus, ficou mais forte, porque Deus deixou ele mais forte. Com o tempo, tomou 14 esposas, 14 mulheres como esposa, e tornou-se papai de 22 filhos homens e 16 filhas mulheres. Versículo 22. E os outros acontecimentos da história do rei Abiás, que era filho do rei Roboão, neto do rei Salomão, bisneto do rei Davi, ungido de Deus, suas ações e suas palavras estão registrados nos escritos do profeta chamado Ido. Então quer dizer que tem escrito, tem ido aqui na Bíblia? Não tem ido, não tem ido. Ido que conta, ido que deveria contar toda a história do rei Abiás, que era filho do rei Roboão, neto do rei Salomão, bisneto do rei Davi, ungido de Deus. Só que tá aqui, tá escrito como? Quem que escreveu? Ido, o profeta. Então, não é para você que está falando. Estava contando a respeito de Jeroboão, do filho de Abiás, filho de Roboão. Estava falando de outras pessoas, não estava falando de você. Então, não aceita, gente. Não aceita. Não aceita porque é mentira. Não está falando com você. Se estivesse falando com você, estaria você. E neste momento, isso aqui é passado, gente. Quanto tempo atrás? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Não pode pegar uma palavra para você que não é para você. Não é para você. Ele estava falando com outras pessoas, para você vai ser outra conversa, porque você é uma nova história. Você é uma nova história, você é uma outra pessoa. Você não é Moisés, você não é Arão, você não é Levi, você não é Roboão, você não é Salomão, você não é Abiás, você não é os profetas antigos, você não pode pegar essa palavra para você, porque é para eles. É a história deles, é o que aconteceu com eles, não com você. O que está acontecendo com você está acontecendo com você. Então, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. A sua história, quem tem que dizer é você e com Deus. Se Deus for falar uma profecia para você, é para você. E não vai pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e falar uma coisa que aconteceu com outras pessoas. Que foi falado para outras pessoas num tempo, gente. Não sei quantos mil anos, séculos e séculos e séculos, amém. Então, assim, você não pode acreditar nisso, porque é mentira, gente. Levitas é o quê? Descendente de Levi, sangue dele, descendente deles, israelita. Deus veio para o povo israelita, não veio para o brasileiro, não veio para o americano, não veio para o europeu, não veio para os ingleses, não veio para os ucranianos, não veio para os russos. Ele veio para o povo de Israel. Só que os mandamentos nós temos que andar, porque se você quiser andar, você pode andar. Se você quiser cultuar esse aqui, ó, se você quiser cultuar essa madeira aqui, você pode cultuar. Só que essa madeira não vai fazer nada por você. Nós acreditamos que o rei de Israel, o Deus de Israel, o dono do céu, das estrelas, do sol, da chuva, coisas que o dinheiro não pode comprar, ele tem um poder soberano, sobrenatural, um poder assim imenso, uma imensidão de poder que dinheiro não compra, que ele dá a vida e ele tira a vida, que ele dá poder, que ele faz você se curar, que ele abre portas para você. Deus vai na frente abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, este Deus que nós escolhemos para cultuar, o Pai de Jesus, o Deus do povo de Israel, Deus que faz, Jesus Cristo falou assim, já que eu vim para os israelitas não me receberam,
Prega para os gentios, que nós somos os gentios, nós somos de outras nações. Pode pregar lá. Aquele que tiver fé, aquele que crê, aquele que cultuar, que andar no meu caminho, eu vou estar com ele. Então é isso, gente. Não aceita coisa que foi escrita para outra pessoa, não. Isso é mentira. Isso aqui, ó, foi escrito para uma pessoa. A pessoa abre a Bíblia e fala que é para você. Não acredito nisso não, já aconteceu isso comigo. Eu estava passando por um problema de saúde em 2005, 2006, não me lembro muito bem. Um problema de saúde grave, eu tinha que fazer uma cirurgia grave. Os médicos falando que eu não ia sobreviver dessa cirurgia. Fui numa mulher aqui da Igreja Batista, eu acho que é da Igreja Batista mesmo, não sei. Fui na casa dela, que eles falavam que ela orava, e esse negócio de ficar pedindo os outros para fazer oração, ora você com o seu pai em secreto, que o seu pai em secreto te recompensará. Se a pessoa quiser orar na casa dela por você, ela vai orar também, se sentir no coração dela. Às vezes Deus coloca no coração da pessoa para orar para a pessoa, quando a pessoa do nada, mas eu estou pensando na Luciana, por quê? Por que eu estou pensando na Luciana? Que coisa estranha, eu vou orar pela vida da Luciana. Porque quando Deus coloca um sentimento, mas por que eu estou lembrando da fulana aqui, da Maria aqui? Por que eu estou lembrando de João? Por que eu estou lembrando deles? Estranho, eu nem conversei com eles. Porque de madrugada eu acordei pensando na Maria, na Marilene, na Josefina. Por que eu acordei? Eu vou colocar meu joelho no chão, vou orar por o nome dessa pessoa. Porque Deus quer que eu ore para ela, eu acredito nisso. Agora, isso aqui foi designado para pessoas daquela época, não é para agora não. É para aquelas pessoas, os mandamentos sim. E você seguir o exemplo de Jesus Cristo sim. Exemplo de Jesus, não é exemplo de homem não, tá bom? Deus abençoe vocês e até, não sei que dia que Deus quiser, né? Só Deus sabe, né? Que todo segundo, todos os minutos, todas as horas depende de Deus, porque tudo é dele, pertence a ele. A glória é dele o tempo todo. E essa palavra é dele e a glória é dele. Nós somos pecadores e nós carecemos da misericórdia de Deus até para respirar, até para estar vivo aqui.